Olá, então estamos aqui, né, com mais uma aula do desafio de emagrecimento desinflame. Me conta aqui embaixo do vídeo se você conseguiu colocar em prática, como que está sendo, o que você achou do cardápio, se você está conseguindo colocar em prática, está tomando chá, está criando aí aquela rotina que eu orientei, a rotina matinal e da noite. Então me conta aqui nos comentários para a gente conversar, tá bom? Então, quais são os objetivos dessa semana? O objetivo aqui é que você aprenda a desinflamar, se livrar dos sintomas que te causam esse cansaço, que rouba sua energia, sua disposição, se livrar daqueles sintomas que a gente falou lá na primeira aula. E eu quero saber como que foi o seu nível de inflamação em relação aos sintomas, né? Se você tinha muitos sintomas ou poucos, comenta aqui embaixo. E hoje nós vamos falar sobre o que causa a inflamação. Você viu que está inflamada, que você tem muitos sintomas de inflamação e hoje você vai descobrir se o que causa essa inflamação ele está inserido aí na sua rotina. Será que você pratica hábitos todos os dias e nem sabe? Ou será que você não pratica algo que você deveria fazer para desinflamar e aí é isso que está elevando o seu nível de inflamação? Então, a gente vai descobrir, tá certo? Primeiro de tudo, a gente vai começar falando sobre o alimento mal digerido. Alimentos, né, que têm potencial inflamatório, como leite, glúten, mas eles só vão ser inflamatórios se você desenvolver algum tipo de intolerância a eles, certo? Alguns alimentos, eles são mais fáceis de digerir. Quando a gente começa a ter alterações no nosso corpo, quando a gente começa a inflamar, quando o nosso organismo, né, começa a ficar mais lento, o corpo começa a ficar com mais dificuldade de digerir determinados alimentos, né, que dão mais trabalho para digerir, como o glúten, o leite, eles precisam de enzimas para serem digeridas e o corpo ele não dá conta, começa a inflamar. E quando a gente não está bem, né, com o organismo pleno para fazer a digestão de tudo que a gente come, a primeira coisa, né, que o corpo para de fazer é a digestão desses alimentos que são mais difíceis de digerir. Não quero dizer que o problema é o glúten ou o leite em si, tá? Mas o problema é que o corpo daquela pessoa tem que identificar todos os parâmetros que estão influenciando de fato dela não conseguir digerir. E aí ela começa a ter intolerância. Intolerância àquele alimento, começa a passar mal. Mas a primeira coisa que as pessoas fazem é, eu comi glúten, eu passei mal, então eu tenho intolerância àquele alimento e eu vou tirar ele da minha vida. Não é assim que funciona. Na verdade, esse é o caminho mais fácil, né? O que todo mundo costuma fazer. Mas imagina você tirar um alimento da sua vida, sendo que até pouco tempo atrás você digeria esse alimento. Não foi algo com que você nasceu. Por que você tem que aceitar isso, essa limitação? A gente precisa investigar a causa. E ok, tem pessoas que identificam, né, que aquele alimento faz mal realmente e precisa tirar aquele alimento. Mas a maioria das pessoas não consegue perceber que aquele alimento está fazendo mal para ela. E aí, todos os dias ela tem gases, estufamento, fica com dor na barriga, tem diarreia ou então tem o intestino preso. Mas elas não fazem nada em relação a isso. Ela acha que isso é um sintoma genético. E aí todo dia, por exemplo, ela tem o hábito de consumir milho. O milho é um dos alimentos que tem um potencial inflamatório, mas só para quem não consegue digerir, ok? Não é para todos. E aí essa pessoa ela não consegue identificar que aquele alimento está fazendo mal para ela. E quando aquele alimento cai no estômago dela, o corpo não tem capacidade de digerir e ele fica com aquilo como se fosse um objeto estranho. Como que ele identifica isso? Ele fica lá horas e horas tentando quebrar as moléculas daquele alimento, tentando quebrar e não vai. No entanto, aquele alimento tem que sair de um jeito ou de outro. Ele não vai ficar ali no seu estômago para sempre só porque o seu corpo decidiu que não consegue mais digerir. E aí o que ele faz? É como se ele usasse o último recurso que ele tem. Ele libera citocinas inflamatórias. É como se ele liberasse um veneno. Por exemplo, eu não consigo matar esse bicho na pancada, né, que seria menos danoso para mim, então eu vou matar esse bicho assim, jogando essas citocinas inflamatórias. Só que esse veneno, né, ele vai me afetar, vai cair sobre mim, vai ter uma contaminação, mas é o recurso que eu tenho nesse momento. Aí agora a gente vai pensar assim, isso pode acontecer uma vez,
tá? Por mais danoso que seja, ainda é tolerável. Agora imagina a pessoa que todo dia tem problema com glúten, por exemplo, come glúten todos os dias o corpo libera citocinas inflamatórias. O que vai acontecer? Vai elevar o nível de inflamação daquela pessoa. Trabalhando com emagrecimento, o que eu mais pego no consultório é pacientes que estão consumindo diariamente alimentos que fazem mal para ela, que ela não consegue identificar que o corpo está dando sinais de que não está conseguindo digerir. E aí ela vai aumentando absurdamente o nível de inflamação. Por isso que o alimento, né, difícil de digerir, é um dos pilares para tratar a inflamação, principalmente, né, para quem tem dificuldade de analisar os sintomas do corpo. E aí, quais são os outros fatores que vai impedindo a digestão? Gastrite. Hoje as pessoas falam, né? Todo mundo tem gastrite. E isso é um problema, porque a gastrite, ela é uma lesão no estômago e também vai atrapalhar a digestão. Perder a capacidade de digerir é muito problemático, porque quando você perde a capacidade de digerir, você começa a liberar citocinas inflamatórias e eleva o seu nível de inflamação. Então você percebe que às vezes é uma coisa simples, sabe? E tem gente que está comendo há 10 anos aquele alimento e não entende a importância disso, porque é um sintoma muito simples. As pessoas elas falam, quando eu como tal coisa minha barriga estufa. Ou então eu tenho gases, imediatamente eu vou ao banheiro. E apenas tirar aquele alimento não é a solução, é mais profundo. Precisa aplicar os processos para poder resolver isso e voltar a digerir aquele alimento. E entra aqui, né, a questão da hipocloridria. A gente falou lá na aula 1, reforçando aqui que hipocloridria é a baixa produção de ácido clorídrico no estômago. Então, a gente necessita do ácido no nosso estômago para digerir a hora que cai o alimento. A gente precisa mastigar muito bem o alimento, né? E na hora que ele cai no estômago, ele tem que ser destruído pelo ácido. E quando a pessoa não tem ácido suficiente, o que acontece? Fica ali naquele estômago, fica lá, porque o ácido não está sendo produzido. E o corpo, como último recurso, faz o quê? Libera citocinas inflamatórias para poder destruir aquele alimento. E aí você eleva o seu nível de inflamação. Então, podemos concluir, né, que tudo que faz o corpo liberar citocinas inflamatórias vai ser prejudicial para você. E, na verdade, na maioria das vezes, isso acontece por muitos anos, até ser identificado. Outra coisa que acontece, né, é quando o paciente começa, né, a me falar dos sintomas e aí eu falo, bem, você está tendo alergia a esse alimento. Mas aí a pessoa que não tem conhecimento, ela relaciona a alergia a algo muito severo. E tem sim alergias severas, mas quando eu falo, eu não me refiro a essas mais severas, né? Por isso que as pessoas elas não conseguem identificar. E aí elas enquadram que só pode ser alergia a glúten. Mas na verdade tem um segundo estágio, que é a intolerância. E intolerância é isso, não conseguir digerir. Intolerância ela não é um diagnóstico, alergia não é um diagnóstico. Lembre-se sempre, ninguém é alérgico, a pessoa ela está alérgica, não é um diagnóstico definitivo. Você pode ter uma alergia agora, sobretudo se você está muito estressada. Por isso que eu ensino as minhas pacientes a comer consciente, as técnicas do comer com atenção plena, porque eu sei que um dos maiores perigos é comer muito estressado, porque quem come estressado está muito mais propenso a ter alergias e também a elevar o seu nível de inflamação. Vamos aqui colocar claro o que é alergia. A alergia ela é uma resposta do seu corpo quando ele sente que ele está em perigo. Você já percebeu que quando você fica muito irritada, quando você fica muito estressada, você começa a ter alergia? E aí você pode até ter aquelas alergias, né, de pipocar o corpo. Pode perceber, né, que o corpo ele também não está respondendo muito bem. Digamos, um exemplo, tá? Que o seu trabalho ele é muito estressante e você está começando a ter alergia de tudo. Mas você não é alérgica, você fica alérgica naquele momento. E aí, quando você tira férias, de repente a alergia some. Por quê? Porque, na verdade, naquele período, o seu corpo estava em alerta. Ele estava sentindo que algo não ia bem. E aí ele começou a desenvolver as alergias. Mas você não entende dessa forma e aí você começa a tirar glúten, começa a tirar leite, mesmo que você não tenha diagnóstico fechado de doença celíaca ou de a PLV, que é alergia ao leite de vaca.
E aí o mais comum, né, que a maioria das pessoas, né, que teve, né, infelizmente, né, muita gente teve e não foi atrás para resolver, é o Covid. Covid é uma doença inflamatória. Quem teve Covid elevou o nível de inflamação. E eu vejo muita gente falando, porque você teve Covid, agora você vai ter queda de cabelo, sua memória vai ficar ruim, você não vai ter disposição mais para nada. Gente, isso não é diagnóstico definitivo. Covid realmente traz todos esses sintomas, mas cabe a você ir atrás para resolver o que ele tirou e a sua vida vai voltar ao normal. Não é pensar, eu tive Covid, agora eu sempre vou ter queda de cabelo. Você teve queda de cabelo porque no Covid você teve perda de selênio, perda de zinco, perda de B12. Reponha essas vitaminas e naturalmente você vai melhorar. Você teve um processo inflamatório no Covid, principalmente aqueles que ficaram bem grave. Mas não cabe você só seguir a vida e achar que com o tempo você vai restaurar a sua saúde do nada. Você precisa ir atrás e resolver isso, tá? Quando você teve Covid ou qualquer processo infeccioso, né, inflamatório, pode ser por bactéria, como H. pylori, pode ser hepatite, toxoplasmose, vírus, todos esses processos envolvem alguma sequela. Uma deficiência mitocondrial, no mínimo, vai acontecer. Então, não adianta ser acometido por uma doença, saber que ela te tirou um monte de nutrientes, de vitaminas, de minerais, judiou do seu corpo e depois de curado, você vai ficar esperando tudo voltar ao normal. Não é assim. E é a mesma coisa com Covid. Quando você teve Covid, né, você teve aí uma deficiência mitocondrial. O que são mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas celulares responsáveis por fornecer energia no nosso corpo. Já comentei isso na aula 1. É a energia natural, a energia que a gente deseja, é aquela energia limpa, é aquela energia verdadeira, sabe? Você quer ter disposição, não ficar dependendo de cafeína, de energético, para poder você ter disposição. Você quer ter energia real do corpo. É essa que a gente busca. Quando você tem Covid, acontecem duas coisas. Ou você tem perda dessas mitocôndrias e aí você começa a trabalhar com menos. Pensa, por exemplo, para você ter uma ideia, numa fábrica que você precisa de 100 funcionários para poder fazer aquela função. E aí, no dia de hoje, vieram 50 funcionários. Você acha que 50 vai fazer as mesmas funções com as mesmas demandas? Ou seja, você continua precisando produzir a mesma quantidade, mesmo faltando 50 funcionários. Com o corpo é a mesma coisa. Antes do Covid você estava 100%. Depois do Covid levaram aí 50% das suas mitocôndrias, que é a sua energia. E agora você não funciona mais como antes. E aí o que você pensa em relação a isso? Você pensa que esse é um diagnóstico definitivo? Eu tive Covid, eu tenho que aceitar que a minha vida daqui para frente vai ser assim? Não. Você precisa ir atrás de uma forma de produzir mais mitocôndrias. E tem também a sujeira das mitocôndrias no pós-Covid. É como se as mitocôndrias elas ficassem sujas e essas mitocôndrias sujas elas não conseguem fazer a função dela, né? Que é produzir energia. Então, o que a gente precisa fazer é limpar essas mitocôndrias para você voltar a ter energia que você tinha antes. E muitas vezes vai acontecer de passar anos e se você não fizer nada, você vai ficar com deficiência mitocondrial. E você vai ter um processo de inflamação aí. E com a dengue é a mesma coisa, tá? Teve queda de plaquetas e com isso você teve deficiência mitocondrial. E se você não fizer nada para recuperar as perdas da mitocôndria, você vai ficar produzindo aí só nos seus 50%. E é claro que a gente não quer isso, né? Por isso que você está se sentindo cansada. Porque você teve aí uma série de problemas de saúde com o passar do tempo e você não fez nada para corrigir. Não desinflamou, não colocou na rotina suplementos antioxidantes. Por isso que eu dei esse cardápio com essas rotinas para você. Ali tem muitos antioxidantes. E no Magra Turbo a gente também vai trabalhar muito com esses nutrientes. Então, não tem milagre. Você precisa encontrar um jeito de resolver esse problema aí. Bom, excesso de parasitas. Outra causa da gente inflamar muito. Tem pessoas que não fazem desparasitação. E aí eu fico até triste, né? Porque quando eu pergunto para as pessoas, né, se ela toma remédio para verme, aí a pessoa fala que não. Por quê? O excesso de parasitas, o excesso de vermes no intestino, ele aumenta o nível de inflamação. E esses vermes no seu intestino, eles se alimentam de açúcar. Então é real aquela conversa da sua avó, né? Que quando você era criança, você estava com muita vontade de comer doce, de comer besteira, e ela falava assim, essa criança está com verme.
tá? E é até muito engraçado, porque muitas pessoas dão remédio de verme para as crianças, mas quando ela fica adulta, ela esquece que precisa tomar. Na época do Covid, o pessoal tomou muito, né? Mas é necessário você ter uma constância. Quem tem animal em casa, quem tem hábito de consumir comida japonesa, de comer saladas cruas, né? Que come na rua, quem bebe água, vai na cachoeira, enfim. Todos nós precisamos fazer um protocolo de desparasitação a cada 6 meses. E principalmente quem tem hipocloridria, por causa da baixa produção de ácido no estômago. Vai deixar passar tudo. Então, não dá para confiar, né? Esses dias teve uma pessoa que falou para mim, né, que o médico disse, né, que hoje em dia a gente não precisa mais tomar remédio para verme. Como não, gente? Cada vez mais pessoas estão com problemas de estômago e o estômago é a nossa imunidade. Se a gente estiver com o estômago excelente, né, realmente, se a gente ingerir algum parasita, quando chegar no estômago ele vai ser morto pelo ácido. Porém, a maioria não está. Tá? A maioria está com problema no estômago. Elas não estão digerindo bem. Elas comem e ficam 2 horas ali para digerir aquilo. Como que essas pessoas não vão desparasitar? E aí, quando a gente olha nos exames, consegue ver, através do hemograma, um nível de verme altíssimo. Percebe que está com muita vontade de doce, cansaço excessivo, porque os vermes, eles trazem isso. Deixa a pessoa mais cansada. E eles se alimentam de glicose. Então eles ficam 24 horas dizendo para você, me dá açúcar, me dá açúcar, me dá açúcar. Como que essa pessoa vai conseguir parar de comer açúcar? E aí entra em outra questão, que é o fato do excesso de açúcar ser inflamatório. Por isso que eu falo que é um ciclo, né? Se você não tira os vermes, eles vão ficar pedindo açúcar, você consome açúcar, você inflama com os vermes, se inflama com açúcar e no final você acaba desenvolvendo uma resistência à insulina. E se não corrigir, vai evoluir para diabetes. E é assim que as doenças elas vão se desenvolvendo. Então, na nutrição, a gente fala de prevenção do início de tudo. Porque o que você conhece já é doença lá acontecendo. É diabetes acontecendo, é resistência à insulina acontecendo, é a gordura no fígado acontecendo. E a gente não quer que chegue nesse estágio. A gente quer corrigir lá no início. Bem, quem dorme mal, saiba que não tem como ser uma pessoa desinflamada. À noite é quando acontecem todos os processos. Para começar, é onde o nosso fígado trabalha para eliminar toxinas. E quando a gente fala de inflamação, entendemos, né, que existe um excesso de toxinas no nosso corpo. Quando a gente fala, né, de uma rotina para desinflamar, entendemos que é uma rotina em que a gente vai eliminar essas toxinas para elas não se acumularem e não acontecer o processo oxidativo, que, como eu já comentei, é a inflamação. Se você dorme mal, primeiro que você não tem o processo de regeneração e segundo que você não tem limpeza de toxinas. E isso vai influenciar em todo o seu dia e vira uma cascata, sabe? Você dorme mal, você acorda cansada. Se você acorda cansada, você tem mais vontade de comer doce no final do dia. E aí você tem mais vontade de ficar comendo besteira. E isso aí vai virando um ciclo sem fim. Então, o sono, ele é a base, precisa dormir bem. E não aceita essa história de, eu sempre dormi mal, sempre foi assim. Eu falo, não aceita diagnóstico, sabe? Questionar é ver outras formas de lidar com aquilo. Não tem essa de, meu intestino não funciona assim, sempre foi assim, eu não durmo bem, vai ser assim para sempre. Isso não existe. Sempre tem um motivo e sempre dá para resolver. Bem, excesso de toxinas. Como eu disse, pessoas que fumam, ingerem álcool com frequência. E aí, quando a gente fala de desinflamar, né? Tem aquela história, né? A gente não vai viver numa bolha, a gente não precisa ser paranoico. Não é que a gente não pode ingerir bebida alcoólica, longe disso, tá? Isso aqui são hábitos para serem feitos com frequência. É você incluir aí uma rotina que vai desinflamar. E aí você pode pensar, Patrícia, mas que graça tem eu desinflamar e depois inflamar tudo de novo. Ou então, mas eu gosto de beber cerveja, não vou poder beber. Ou então, eu nunca mais vou poder comer um doce. É claro que não. Não é assim que funciona. É como se você pensasse assim. Imagina, né, que lá na garagem da sua casa, né, lá no quintal da sua casa, você tivesse lá com uma sujeirinha. E aí você vai todo dia colocando sujeira, mas você nunca limpa. Chega um momento que está inviável de você viver naquele local, porque a sujeira ela vai te afetar.
Você quer trazer uma visita para sua casa e você não consegue, porque a sujeira, ela está muito grande, ela está lá. Agora pensa, né, que se você for lá e limpar essa sujeira, digamos que durante aí 2 semanas, no mínimo, você vai ficar limpando aquele quintal. É o mesmo com uma rotina para desinflamar. A gente tem um plano alimentar para seguir, um protocolo para seguir durante 15 dias. Adquire alguns hábitos que vão ajudar a manter o quintal mais limpo. Vai suplementar, vai limpar aquele lugar e de vez em quando você vai fazer uma sujeirinha, que é, por exemplo, você comer um doce, ingerir um álcool. Você vai aprender a criar um hábito que talvez não seja 100%, porque afinal de contas a gente não vive 100%, mas a gente escolhe as nossas batalhas. Pensa que agora você limpou aquele quintal e que 2 vezes na semana você sujou um pouquinho, mas você tem uma rotina que limpa isso. Então, não é só colocar gatilhos inflamatórios ali, mas é também você promover uma rotina que tenha hábitos que ajude a limpar. Então, todo dia, raspa a sua língua, bebe a sua água, você toma o chá, coloca suplemento, você dá suporte para o corpo, que é isso que eu vou ensinar lá dentro do Magra Turbo. Por isso, não pense que não é nunca colocar um gatilho, mas sim ter estratégias que limpem esse gatilho. E aí, aquele quintal, você suja, mas todo dia você vai limpando um pouquinho, vai limpando. Ou você vai falar que não, é melhor nem começar, deixar aquele quintal ficar imundo até virar uma doença. Não sei se você entendeu, mas basicamente é assim. Não é que nunca mais eu vou sujar o quintal. É sujar, mas é ter rotinas que vai limpando. Se você gosta, por exemplo, de uma pizza, você não vai tirar isso da sua vida, até porque isso é muito estressante para o emocional. Vai produzir muito cortisol, entende? É justamente você aprender a ter esse equilíbrio. Entender que dá sim para você ter as coisas que você quer e ter uma saúde em conjunto, certo? Excesso de cafeína. Hoje em dia a gente vive num mundo em que é cafeína para lá, cafeína para cá, pessoal tomando cafeína em excesso, suplementando, e essa cafeína ela vai alterar o cortisol. Você viu que eu coloquei lá no material para você não ingerir cafeína imediatamente ao acordar? Por quê? Porque quando a gente acorda, a gente tem produção do cortisol, que é o nosso hormônio da energia. E ele precisa se elevar naturalmente. Se você coloca café, você inibe essa produção de cortisol, porque você vai lá e coloca uma energia por conta própria. E o que acontece com esse hábito? O cortisol, ele começa a se desregular. Ele passa a não funcionar no horário em que ele tem que funcionar. Ele vai começar a funcionar num outro horário. E isso aí atrapalha o seu sono, seu ciclo da noite, na melatonina. Por isso que o excesso de cafeína, ele gera um processo inflamatório. Isso quer dizer que você não pode mais tomar café? Claro que não. Você pode tomar café, mas de uma maneira inteligente. Eu até ensino isso lá no Magra Turbo. De uma forma que não seja prejudicial. De uma forma que, na verdade, te traz até benefícios, que vai realmente te dar disposição. Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão cronicamente viciadas em cafeína e por isso elas nem sentem mais o benefício da cafeína. E qual é o benefício da cafeína? A cafeína ela é maravilhosa, ela aumenta a concentração, a memória. Mas se você toma cafeína sem estratégia, enche a garrafa térmica e fica bebendo aquilo o dia todo, você não está aproveitando os benefícios da cafeína. Bebe só para não ficar com dor de cabeça. Então você vai aprender a usar a cafeína de uma maneira inteligente. Deficiência de vitaminas. Para o nosso corpo, a deficiência de vitamina ela é um grande estresse, porque é como se ele tivesse, novamente, com menos funcionários para trabalhar. E isso aí limita a capacidade e limita os processos metabólicos, porque a gente precisa de vitaminas para realizar processos metabólicos. Então, muita gente hoje em dia, por ter gastrite, por ter hipocloridria, por ter excesso de parasitas, por ter desbiose, ela não consegue absorver vitaminas. E aí fica com carências nutricionais, aumentando aí o nível de inflamação. Alterações de exames, ou seja, quando a gente tem aquelas alterações em marcadores bioquímicos, insulina alterada, alteração de cortisol, alteração da tireoide, isso vai elevar o nível de inflamação, porque uma coisa vai acabar influenciando a outra. E quando a gente tem o uso de medicamentos, principalmente de antibiótico, antibiótico ele é um medicamento que a gente tem que tomar assim muito eventualmente. E as pessoas utilizam antibiótico para tudo, principalmente aqui no Brasil.
Muita gente compra sem receita e, na verdade, tem essa limitação do antibiótico justamente porque não é um medicamento que a gente pode ficar tomando sempre, porque ele altera toda a sua microbiota intestinal. Tem muita gente que depois que toma antibiótico fortíssimo, né, se ela não correr atrás de corrigir, ela nunca mais vai voltar a ser a mesma, porque elevou demais o nível de inflamação. Então, antibiótico é uma vez a cada 2 anos e olhe lá. E decida muito bem quando você for tomar antibiótico. E um dos medicamentos, né, que mais inflama é o paracetamol. Se você é uma pessoa que toma muito paracetamol, pelo amor de Deus, pelo bem do seu fígado. Paracetamol é uma coisa que começa assim sem receita e as pessoas elas tomam para qualquer coisa. É um medicamento que faz muito mal, tá? Ela atrapalha muito a função no seu fígado. Anticoncepcional. Quem faz uso de anticoncepcional, principalmente há mais de 2 anos sem pausa, essa também é uma das causas da inflamação. Consumo de alimentos industrializados. Lembra quando eu falei lá no início, né, dos alimentos que a gente não consegue digerir? Quando a gente ingere alimentos industrializados, né, aqueles que foram feitos pelas indústrias, que tem glutamato monossódico, né, o corpo ele identifica aquilo como um objeto estranho. E aí ele libera citocinas inflamatórias para digerir, porque ele não tem capacidade de digerir. E aí ele precisa usar o último recurso que vai te inflamar, que é liberar aquelas citocinas inflamatórias. Dormir mal. Isso eu já falei, né? O que é dormir bem? Dormir bem é dormir de 7 a 8 horas, dentro do horário de no máximo 11 da noite, e acordar sempre antes das 8, porque aí você fica dentro do ritmo circadiano. E você precisa acordar com disposição. Se você acorda cansado, é o primeiro sinal de que você não dorme bem. Dormir bem também inclui não acordar à noite, nem para ir ao banheiro, nem para poder beber água. Nada disso. Má alimentação. Como nutricionista, eu vejo que muita gente tem deficiência de proteína. De manhã come carboidrato, na hora do almoço, né, é arroz, feijão e alguma coisa de carne, à tarde é só carboidrato, à noite é arroz, feijão e carne, e a quantidade de proteína é muito pouca. Então, esse desequilíbrio de macronutrientes vai influenciar no processo inflamatório do seu corpo. Certo. Outra causa, excesso do consumo de plástico. O que é isso? É quando você bebe café quente em copo de plástico, quando você esquenta a comida numa marmita de plástico, quando você consome muita coisa em recipientes, materiais plásticos. O plástico ele libera uma substância que é o bisfenol e em longo prazo ele vai elevando o seu nível de inflamação. E tem o excesso de alumínio. Eu tenho visto, né, muitas pacientes com exame de alumínio muito alto. Alumínio alto, em longo prazo, desenvolve Alzheimer. Então, se você tem tendência a Alzheimer na família, evita tudo quanto é tipo de alumínio. E onde que tem alumínio? Primeiro, na água. Use filtro de água, porque a água que vem da torneira, ela não é própria para consumo, ela tem um mecanismo, né, de filtração, mas ela não limpa alumínio. Então, se você não tem, invista num filtro de água. Tem aí na sua casa, tá? É a base para ter a melhor saúde. Não bebe água da torneira. Segundo, panela de alumínio. Se você tem panela de alumínio, já busca substituir. Quando você esquenta, né, a panela de alumínio, tudo que você esquenta de alumínio, você vai liberar alumínio, vai consumir aquilo todos os dias, aquele alumínio na comida. O ideal é a panela de inox ou de vidro ou de cerâmica do tipo atóxica. E terceiro é aquela cápsula de café. Sabe aquela cápsula de café que a gente usa em máquinas cafeteiras? Quando você esquenta, elas liberam metal. Inclusive, essas cápsulas viraram um problema ambiental, porque o descarte não é adequado. E elas vão para os lençóis freáticos, contaminam a água, e essa é uma das maiores causas de contaminação de alumínio na água. O desodorante também, tá? Tem muito alumínio. Se você puder, muda para um desodorante sem alumínio. Hoje em dia tem diversas opções. E por que eu estou falando isso e eu considero isso um problema gravíssimo? Porque quando você fica intoxicado por metais pesados, você vai sobrecarregando muito o seu fígado e vai gerar outros problemas, porque vai modificando as suas células. Tá? Células modificadas, bagunçadas, levam a doenças degenerativas do cérebro, ao câncer e muitas outras doenças sérias. Então, fica ligada nisso, tá? Bem, essas são as causas da inflamação e sabendo disso, você vai ter entendimento para buscar corrigir tudo isso.
Com esse protocolo dessa semana, você já está fazendo uma boa faxina no seu corpo, lá no seu quintal. E de preferência, continua aí por mais 2 semanas, completando um ciclo de 21 dias. Lembrando que as inscrições para o programa Magra Turbo abrem no dia 26, segunda-feira que vem. Você vai ter acesso aí a um programa que vai te ajudar a fazer essa limpeza no organismo para poder você entrar em modo turbo de perda de gordura. Porque só um corpo responsivo, ele consegue emagrecer. Precisa cuidar do intestino, precisa desinflamar, precisa suplementar de forma correta, precisa regular os hormônios. É para quem realmente precisa emagrecer bem rápido até o final do ano, sem enrolação. É um guia completo e bem objetivo. E o próximo hábito que eu quero que você coloque em prática nessa semana, na verdade são 2, tá? E já tá lá no material que eu coloquei. Mas eu quero reforçar aqui para explicar com detalhes, né? Por que esse hábito ele é importante. Você deve raspar a língua. Se você não tiver um raspador de língua, raspa a língua com uma colher de metal. Os melhores raspadores são de inox ou de cobre. Você encontra na Amazon, na internet, é facinho e eles são baratinhos, tá? E por que você deve raspar a língua? Principalmente se você tem o intestino preso ou se você tem aí uma má digestão. Porque à noite, né, é quando acontece todo o processo metabólico, todo o processo de detoxificação, onde a gente elimina as toxinas. Durante esse processo, tudo aquilo que você digeriu, né, tudo que sobrou de restos da digestão do nosso corpo, ele volta para a boca. E nem tudo é eliminado totalmente nas fezes e na urina. E com a pouca salivação durante o sono, isso se acumula na língua e tem uma imensa quantidade de bactérias, muitas delas patológicas. Você pode observar isso nessa burra que fica na língua assim que você acorda. Por isso você deve raspar a língua assim que acorda. E eu sei que você deve estar pensando aí, tá bom, mas eu escovo a língua. Só que isso não é o suficiente. Você até vai estar empurrando bactérias para o seu estômago, que vão parar lá no intestino. Quando você raspa a língua, você joga fora essas toxinas e vai evitar que você engula de volta toda aquela toxina que o seu corpo ficou a noite inteira se livrando, certo? Então, compra um raspador de língua, segue a rotina, que resumindo é acordar, raspar a língua, beber 500 ml de água em jejum, em água morna ou ambiente, depois você toma o seu chazinho, tá? E com isso você precisa fazer todos os dias, fazer um jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas ele é fisiológico, é justamente para dar uma pausa para o corpo se limpar. Se você comer antes das 12 horas, o seu corpo ele não terminou de realizar a limpeza, você vai atrapalhar esse processo. Então, durante a desinflamação, faça 12 horas de jejum noturno. Além disso, você também vai potencializar aí os resultados do emagrecimento. Então, aproveita, compartilha essa aula com aquela pessoa que você sabe que tem esses hábitos que eu listei aí, para que ela mude, sabe? Para que ela tenha acesso a essa informação. Um beijo e muito obrigada por ter tirado esse tempinho aqui comigo. Nos vemos lá no grupo.